E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para mais uma aula de gestão de pessoas. Na aula de hoje, né, falar de um tema muito legal, que é o tema de motivação. Tema também com uma frequência bem grande assim nas questões de prova. Então, peço que vocês prestem muita atenção, certo? Mas é um assunto fácil e eu considero até um assunto bem legal da gente trabalhar, porque faz parte do nosso dia a dia, né? O que seria, então, a motivação? Você te perguntar o que é motivação, né? Motivação são aqueles motivos que levam a pessoa a agir de determinada maneira. Então, ou existiram alguns motivos, algumas justificativas que levaram você, por exemplo, a estudar para um concurso público. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Bom, vou colocar o slide na tela já para a gente iniciar a nossa teoria. Lembrando a vocês, como eu sempre lembro, tá? Nos slides tem as nossas redes sociais. Então, aproveita para seguir a gente através dessas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto que não ficou claro, manda mensagem para a gente através de lá, combinado? E aí eu vou começar de fato agora com o nosso conteúdo. A motivação, pessoal, ela é algo capaz de alterar a maneira de agir das pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Paludo, Agostinho Paludo, no livro dele. Ele diz que é uma força interior capaz de mover os indivíduos para determinadas ações. Então, motivar é despertar, né? Olha que bacana, é despertar a vontade que está dentro das pessoas, é fazer com que essas pessoas elas se direcionem para determinado caminho. A gente pode falar então que a motivação, ela, e às vezes vem assim na questão, ela é a força motora para acionar e dinamizar o comportamento, o esforço e a ação humana. E dentro de uma organização, a ideia é acionar, digamos assim, esse comportamento, esse esforço em prol dos objetivos organizacionais. O Chavenato, ele afirma que a motivação, ela é diferente de pessoa para pessoa. Então, algo que vai me motivar pode ser diferente de algo que vai motivar você aí, certo? Então, existe um ciclo de motivação. Esse ciclo, ele inicia num estado de equilíbrio. Aqui, o indivíduo, ele tá de boa lá, tranquilo, no estado de equilíbrio interno, até que alguma coisa acontece no indivíduo que estimula ele até alguma necessidade que antes ele não possuía. E aí, ele está no estado de equilíbrio, opa, e ele recebe um estímulo. E começa a surgir essa necessidade dentro dele. Então, por exemplo, vou dar uma situação fictícia. Imagine que uma pessoa, ela trabalha lá numa empresa privada, tá de boa ali naquela empresa privada dela, tranquilo, certo? E aí acontece um conflito dela com o chefe. O chefe dela, o novo chefe que chegou, ele começa a fazer ameaças, ele é aquele chefe que fica sempre falando, oh, se você não bater a meta, você vai ser demitido, fica ali incomodando a pessoa, colocando aquela pressão negativa nela, e ela começa a criar uma ansiedade, uma síndrome de Burnout, e isso vai incomodando aquela pessoa, então ela tem um estímulo, que no caso aqui foi um estímulo negativo, e isso despertou a necessidade nela de querer estudar para um concurso. Com essa necessidade dentro dele, o indivíduo ele começa a entrar num estado de tensão. Então, ele começa, o estado de tensão ele leva o indivíduo ao agir com o objetivo de obter a satisfação da necessidade. Então, ele começa a ficar, né, esse estágio de tensão é basicamente um incômodo ali dentro de, pô, eu tenho essa necessidade, eu preciso satisfazê-la, eu preciso alcançar essa minha necessidade. E se a ação do e aí o indivíduo começa a ter uma ação. Então, no caso aqui, ele começou, né, ele comprou os materiais do mapas e cards, ele começou a estudar para concurso. Se a ação ela tiver um desempenho satisfatório, e aí significa que o comportamento do indivíduo foi capaz de satisfazer a sua necessidade. Eu tenho certeza que a necessidade de vocês de passar no concurso será satisfeita. E aí a tensão ela vai sumir, né? Você vai ter uma vida mais tranquila, não vai ter nenhum chefe ali te incomodando, te colocando medo, vai adquirir com o passar do tempo uma estabilidade. De fato, um concurso ele transforma a nossa vida.
claro que ainda vou continuar existindo alguns contratempos, tá? Problemas permanecem, mas podem ter certeza que é uma escolha muito boa. Eu sempre digo que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Bom, voltando aqui, saindo um pouco desse lado da psicologia, né? Então a tensão ela vai sumir. Mas se a ação dele não foi suficiente, ele vai ficar ali insatisfeito, ele não alcançou a necessidade que ele queria e isso gera um estado de frustração. Né? Imagina quando a gente faz uma prova e não passa, faz outra prova e não passa, a tensão permanece e inclusive ela pode até aumentar, esse incômodo pode aumentar. E até que ele alcance a satisfação ou alguma alternativa para essa satisfação, ele não vai voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, o ciclo ele vai se renovar sempre que uma necessidade não for satisfeita. A gente vai entrar agora na parte das teorias, certo? Essa parte das teorias é a parte que eu quero que vocês mais prestem atenção. Por quê? As questões, deixa eu só fazer uns ajustes aqui. As questões, elas costumam abordar bastante essa parte das teorias de motivação. É o que mais vai cair quando a gente trata do tema de motivação. Então, prestem bastante atenção, que eu vou tentar detalhar, vou trazer a explicação de cada uma delas para vocês perceberem as diferenças. A primeira teoria que eu trago aqui é a teoria das hierarquias de Maslow. Essa teoria ela sugere que as necessidades humanas elas podem ser organizadas através de uma hierarquia, que vocês estão vendo aí nessa pirâmide, em 5 principais níveis. De acordo com Maslow, as necessidades, eu vou até colocar aqui essa observação, as necessidades em cada nível devem ser satisfeitas antes que o indivíduo busque a satisfação do próximo nível. Calma que eu vou explicar um pouquinho melhor. Tá? Primeiro nível é o nível das necessidades fisiológicas. Então, antes dele buscar necessidades, por exemplo, de relacionamento, de amizades, ele precisa ter o sono, a alimentação dele satisfeita. Né? Afinal, como é que a gente vai ser sociável se a gente estiver lá com a barriguinha morrendo de fome, né? Eu mesma sou péssima para socializar quando eu estou com fome. Então, a gente tem aqui 5 níveis de hierarquia. As necessidades fisiológicas são aquelas necessidades mais básicas para a sobrevivência, como água, abrigo, sono. Depois eu venho com as necessidades de segurança, como segurança pessoal, segurança no emprego, proteção contra perigos e ameaças. Na sequência, eu tenho as necessidades sociais, de pertencimento, que buscam relacionamento, que buscam pertencer a determinados grupos sociais, como amigos. Depois eu venho com as necessidades de estima, que seriam satisfazer necessidades como realização de status, autoestima, está mais voltado para essa autoconfiança. E no topo da hierarquia eu tenho as necessidades de autorrealização. São as necessidades mais altas, né? O potencial máximo de autodesenvolvimento, de realização pessoal. Então, digamos que assim, é uma contribuição para um bem maior, é quando a pessoa alcança um propósito de vida. Tem muita gente que fica em dúvida, deixa eu só voltar aqui a câmera para mim, muita gente fica em dúvida entre as necessidades de estima e de autorrealização, porque de fato elas são um pouquinho parecidas. Quando eu falo das necessidades de estima, ela vem muito mais de um reconhecimento até do outro. Então, por exemplo, eu passei num concurso público e eu estou num cargo muito massa. Então, vamos imaginar que eu passei num concurso público da Receita Federal, sou auditor da Receita Federal. Estou muito, assim, isso trouxe estabilidade ali para minha vida, trouxe um crescimento pessoal e profissional, um reconhecimento de outras pessoas, mas existe um outro nível para além disso, que é o nível de autorrealização, de você alcançar o seu propósito. Às vezes a pessoa passou num concurso top como esse, mas ela não se encontrou ali, aquilo ali ainda não satisfez ela completamente. Então, ela pode, por exemplo, buscar virar um professor ou virar um músico, sei lá. Né? E aí, às vezes, ela tá ali, aquilo ali trouxe
milhões de melhorias para a vida dela, mas em questão de encontro, de propósito mesmo, de ter um significado ali para a vida dela, teria mais relação isso, de encontrar o seu propósito, da sua contribuição para um bem maior, isso teria mais relação com as necessidades de autorrealização. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Lembrando, né, como eu sempre falo, se não conseguiu, manda mensagem, tá? Para a gente tirar todas as dúvidas. Então, de acordo com Maslow, as necessidades de cada nível devem ser satisfeitas de forma progressiva. Eu começo das necessidades mais básicas, da base da minha pirâmide, e vou avançando para as mais elevadas. À medida que as necessidades de um nível são atendidas, a gente vai buscar a necessidade do próximo nível. Ah, só um detalhe, tá? Muita questão aqui, ela gosta de confundir vocês, falando que todas as necessidades devem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Aí a gente perde o sentido de hierarquia, concordam? Então, se há uma hierarquia, existe uma progressão de necessidades. Para que eu tenha necessidade de um nível acima, primeiro eu satisfiz as necessidades do nível inferior. Então, fica atento a isso. Vou entrar numa próxima teoria agora, a teoria de Herzberg, que divide a motivação em fatores higiênicos e fatores motivacionais. Então, ele utiliza essas duas classes para analisar o comportamento das pessoas. Os fatores higiênicos são fatores extrínsecos. Por quê? Porque eles podem ser administrados pela organização. Por exemplo, aqui eu tenho, vou colocar aqui os exemplos: o salário, benefícios, relacionamento com as pessoas ali do ambiente, chefia, condições de trabalho, o ambiente de trabalho, né, questões de ergonomia, de materiais de boa qualidade para você trabalhar. Então, esses fatores, eles podem gerar insatisfação, mas eles não contribuem de forma direta para a sua satisfação. Como assim? Se eu não tenho um bom salário, eu posso ficar insatisfeito. Mas se eu tenho um salário muito bom, o que é que acontece muitas vezes? A gente vai moldando a nossa vida para aquele salário. Então, talvez no início ele até seja um fator motivacional, mas você vai ver que com o passar do tempo você se acostuma a receber aquele salário e ele já não é mais um fator de motivação. Mas se você deixar de receber, com certeza isso vai te deixar insatisfeito. A diferença já dos fatores motivacionais são aqueles fatores que de fato contribuem para a satisfação. Tá? Lembrando aqui que se você, eu não concordo, para mim o salário ele me motiva, beleza. Essa é uma teoria de um determinado autor, assim como a gente vai ter de diversos outros autores. Então, não tem que trazer e colocar isso muito relacionado para você e para a sua vida prática, porque são estudos e estudos têm diversas abordagens e pontos de vista. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui para trazer, então, exemplos de fatores motivacionais. Eu tenho reconhecimento pelo trabalho. Eu tenho metas desafiadoras. Está mais relacionado com o conteúdo do trabalho em si, tá? O desenvolvimento profissional e pessoal daquela pessoa, certo? Então, ele fala isso, fala que os fatores higiênicos são fatores extrínsecos administrados pela organização que geram insatisfação, mas que não contribuem diretamente para a satisfação. E os intrínsecos, motivacionais, eles contribuem diretamente para a satisfação do trabalho. Vamos seguir agora para a próxima teoria, a teoria de ERC. Essa teoria, nela existe uma hierarquia de necessidades também. Só que diferente da teoria de Maslow, ela trouxe em 3 níveis. Até coloquei aqui um comparativo, tá? Com a de Maslow, para você conseguir entender um pouquinho melhor. No primeiro nível, eu tenho as necessidades de existência, que estão relacionadas à sobrevivência, ao bem-estar físico. No segundo nível, eu tenho as necessidades de relacionamento. Então, estão relacionadas com as relações interpessoais, sociabilidade, o pertencimento a um grupo. E no último nível, eu tenho o crescimento, que são necessidades de desenvolvimento, do desejo de crescimento, de autorrealização. Qual é a diferença dessa teoria para a teoria de Maslow? Olha, preste atenção nessa parte, tá?
as necessidades aqui podem ser buscadas simultaneamente. Lembram que na de Maslow teria uma progressão? Pois é, aqui as necessidades podem ser, digamos que, ativadas ao mesmo tempo. Não é necessário que eu alcance a de um nível inferior para que eu tenha a necessidade no nível superior. Eu posso ter a necessidade ao mesmo tempo de existência e de relacionamento. E a teoria RC também afirma que se uma necessidade de nível mais elevado não for satisfeita, aí o que é que vai acontecer? A vontade do indivíduo de satisfazer uma necessidade de nível menos elevado tende a aumentar. Então, se eu não satisfizer as minhas necessidades de crescimento, pode acontecer das necessidades de relacionamento, de pertencimento, de socializar aumentarem. Vou até colocar essa observação aqui, tá? Tranquilo até aí. Vamos seguir agora para a próxima teoria, a teoria das necessidades adquiridas. De acordo com essa teoria, existem três fontes de motivação para o indivíduo, que são as necessidades de afiliação ou de associação. Aqui ela vai tratar do desejo de ter relacionamento, de ter essas relações interpessoais. Temos as necessidades de poder, que compreende o desejo de você conseguir influenciar, controlar pessoas, controlar recursos, seja para o seu benefício ou para o benefício de terceiros. E tem as necessidades de realização, como o desejo de superar um desafio, de alcançar objetivos. O autor dessa teoria, ele afirma que as pessoas elas têm essas necessidades, mas elas vão apresentar variações de um indivíduo para o outro. E ele afirma também que as necessidades elas vão surgindo ao longo da vida, porque a gente está em constante evolução. Então, pode ser que em determinado momento você tenha mais necessidade de afiliação, num outro momento você tenha mais necessidade de poder. Vamos seguir adiante. A teoria X e Y é uma teoria bem queridinha das questões. Ela trata do comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho, que pode ser visto de duas formas. Na teoria X, o que é que eu tenho? O autor ele fala que parte do pressuposto de que a maioria das pessoas elas têm uma aversão intrínseca ao trabalho. É como se a maioria das pessoas fosse preguiçosa. Então ela tenta evitá-lo sempre que possível, acredita que as pessoas são naturalmente preguiçosas, desmotivadas. Nesse caso, se eu tiver então nessa perspectiva da teoria X, o que é que acontece? Acontece que eu preciso de um estilo de liderança autocrático, para que eu consiga supervisionar de perto as atividades. Afinal, vocês concordam comigo que se eu estou trabalhando com pessoas preguiçosas, eu preciso ficar em cima ali, marcação cerrada, para ver se eles vão entregar. A gente vai ter recompensas e punições
utilizadas para motivação. Eu tenho um gestor que centraliza as decisões, então, centralização. Centralização do processo decisório, porque ele enxerga que o colaborador ele não gosta de assumir responsabilidades. Se ele não gosta nem de trabalhar, imagina de assumir responsabilidades. Então, a gente tende aqui a ter um microgerenciamento, um controle excessivo. Já na teoria X, ou perdão, na teoria Y, para o outro lado, o autor ele parte da ideia de que o trabalho faz parte natural da vida das pessoas, que elas têm uma predisposição inata para se sentirem motivadas e engajadas. É o oposto, né? Então, nessa perspectiva, o chefe, né, o líder, ele vê os funcionários como pessoas criativas. Então, aqui, funcionários são vistos como capazes de assumir responsabilidade. Então, o estilo de liderança, a tendência é que seja um estilo mais participativo, democrático, incentiva a autonomia. Porque eu estou vendo que os meus colaboradores são engajados e que eles gostam de trabalhar.